Olá pessoal, aqui é a professora Ellen da disciplina de História. Depois dessa semana, sem atividades, vamos voltar aí ao nosso conteúdo de História e a gente vai conhecer um pouco mais dessa outra parte que corresponde a esse período aí de renovação. A gente vai começar agora a entender o contexto europeu e a reforma protestante. Sabemos que a Igreja, ao longo da história, principalmente ao período que corresponde à Idade Média, a Igreja Católica ela vai assumir um papel de centro de poder na Europa. E aí a gente começou a perceber que ao longo do tempo, desde o final da Idade Média para aí o período moderno, essa Igreja Católica, a Igreja Católica ela vai sofrer algumas crises, principalmente relacionadas, à política e à economia, E aí a gente vai começar a perceber com o período de Renascença, com o período que fez parte aí do humanismo, que filósofos, estudiosos voltados ao pensamento humanista passaram a responsabilizar a Igreja e os dogmas, da Igreja pela perpetuação da miséria e da ignorância europeia, E aí a gente vai perceber que nesse contexto de renovação, a gente viu que o período moderno foi justamente um período que queria apagar a Idade Média, que muitos chamavam também de Idade das Trevas. E a gente vai perceber que nesses períodos de transformações, houveram algumas transformações que modificaram muito, modificaram muito a história da Europa, principalmente esse período que corresponde a um período de reforma, de reforma religiosa. Uma invenção lá do período de Renascimento, que foi a prensa de Gutenberg, foi o principal modo com que os revolucionários, protestantes se utilizaram para divulgar as novas ideias, principalmente as críticas voltadas à Igreja Católica. Eram críticas voltadas principalmente às más práticas, As más práticas vistas ali na Igreja Católica. E nesse momento da história é que a gente vai perceber que não só a França, não só a Alemanha, não só a Inglaterra vão se levantar, em oposição à Igreja. A gente vai conhecer alguns líderes, que foram importantes para esse momento, e a gente vai perceber, principalmente, que um deles vai abrir esse caminho de manifestações, que é justamente Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, que morava na Alemanha, que se levantou contra principalmente as más práticas da Igreja na Alemanha. E o que foi que aconteceu? Convencido de que ocorria várias práticas, não, de uma certa forma, que ele não aprovava, que para ele não era postura, da instituição, da Igreja, ele começou a denunciar tais práticas. Ele começou a denunciar tais práticas. Principalmente, ele foi um dos que traduziram a Bíblia.
traduziram a Bíblia como uma forma de mostrar à população, né, um pouco daquilo que eles seguiam. Porque, nesse período, a Igreja Católica, né, na Europa, ela que detinha principalmente os conhecimentos voltados às Sagradas Escrituras. Todas as celebrações eram feitas em latim e a população assistia, né, às celebrações, sempre as celebrações que eram faladas principalmente na língua, né, do latim. E Martinho Lutero vai marcar também a história, principalmente como um monge de dentro da igreja que protestou, né? Ele formula as 95 teses, né, com profundas críticas à venda de indulgências e às outras más práticas da Igreja Católica, lembrando que essas indulgências seriam o oferecimento de perdão da Igreja Católica à população, né? Então, aqueles que oferecessem bens, teriam ali os seus pecados perdoados. Então, uma das principais críticas de Lutero foi justamente essas vendas de indulgências. Lembrando que nessas teses, principalmente, existem duas que marcam aí a posição de Lutero, que estava direcionada principalmente ao ensinamento, né? Ao ensinamento e às trocas de indulgências, né? Para ele era preciso que a população lesse e compreendesse as Sagradas Escrituras e também condenasse essas más práticas da igreja. E aí Martinho Lutero, ele vai justamente abrir caminho, né? Abrir caminho para novas manifestações, para novos movimentos, né? Chamados também aí de movimentos protestantes em toda a Europa. Lutero criticava a corrupção e era contrário às vendas de indulgências. Ele vai escrever as 95 teses que criticavam principalmente as más práticas da igreja. Aqui tem a representação, né, de grandes reformadores do protestantismo, né? Temos aí o João Calvino, o Henrique VIII e Martinho Lutero como um dos principais. E a gente percebe que essas ideias de Lutero vão se propagar, não só na região da Alemanha, mas elas também chegam na França, né? Onde o teólogo João Calvino vai divulgar também as ideias protestantes e também vai se levantar em oposição à Igreja Católica na França, né? E é lá onde ele também vai fundar, né, o calvinismo, né? João Calvino vai aderir a esse movimento reformador que teve início com Martinho Lutero, né? E vai criar uma nova corrente religiosa que era o calvinismo, onde ele acreditava principalmente a religião era voltada principalmente à predestinação, né? Onde por Deus teriam direito à salvação e à vida eterna. Ou seja, a população, o homem seria predestinado, né, à salvação. E outra coisa importante também é que a religião nesse período na França vai conseguir aí encontrar alguns adeptos da burguesia, principalmente pela sua ideia de trabalho, né? Porque, segundo a concepção religiosa, principalmente no calvinismo, eles viam o trabalho como um dos principais valores do homem, né? Como uma virtude. Então, por esse motivo, o calvinismo vai encontrar aí aceitação, né, na burguesia. Então, essas ideias de Calvino, elas vão continuar se espalhando nas regiões da Europa e também encontrando novos adeptos. Na Inglaterra,
vai ocorrer também um processo de reforma religiosa, né? Só que dessa vez não vai partir da camada religiosa, né? E sim do próprio rei. Então, o próprio Estado, ele vai querer ali fazer a reforma, principalmente no reinado do rei Henrique, que ele precisava, né, reforçar o seu poder ali na Inglaterra, só que ele tinha um obstáculo, e esse obstáculo era a Igreja Católica, né? Então, ele viu nessa reforma religiosa um meio de enfraquecer, né, o poder exercido pela Igreja Católica na Inglaterra. Então, o que foi que o Henrique fez? Né? O rei, ele pede ao Papa, né, autorização, né, para se separar da sua rainha, Catarina de Aragão. E o Papa, interessado em não entrar em conflito com o imperador do Sacro Império, né, o sobrinho da rainha inglesa, ele nega essa separação. Então, ele vai negar o pedido do rei Henrique, né? Mas mesmo com essa recusa do Papa, o rei Henrique ainda vai querer se separar da rainha Catarina de Aragão, né? Ele se separa da rainha e casa-se com uma amante, né? E aí ele começa a revolução, né? Henrique, ele vai convocar o parlamento inglês para obter essa aprovação e para separar, né? Para separar definitivamente ali a igreja do Estado, né? E além de dissolver a igreja, ele também confiscou os bens da Igreja Católica, né? E aí desse contexto é rompido ali aquele laço entre o papado e o rei Henrique, né? Que ali, a partir daquele momento, ele vai fundar a Igreja Anglicana, né? A partir desse momento, ele vai aderir uma nova corrente religiosa que era o anglicanismo. Porém, com a morte do rei Henrique, né, caberia aí a rainha Elizabeth I, filha dele, a tarefa de consolidar o anglicanismo como a religião oficial na Inglaterra. Então, a gente vai perceber que os caminhos dos movimentos de reforma religiosa, principalmente reforma protestante, ele vai ganhar espaços e características diferentes, tanto na França como na Alemanha, como também na Inglaterra. Lembrando que o principal motivo seria aí o primeiro passo de Martinho Lutero, lá na Alemanha, com o luteranismo. Porém, é importante a gente entender, né? Aqui está o Henrique, a rainha Catarina de Aragão, e é importante entender que a Igreja Católica não vai aceitar isso de forma pacífica, né? Não vai aceitar isso de forma pacífica porque ela vai levantar uma contra-revolução, né? Que conhecemos também como um movimento de contra-reforma, que foi um movimento de reação, da Igreja Católica contra os ideais do protestantismo. E esse movimento de contra-reforma vai ter características interessantes, que é justamente o que eles buscavam, né? Perguntas como essa é importante ser feitas. O que buscavam e o que eles não toleravam, né? Que é justamente eles buscavam organizar e reafirmar os dogmas da Igreja Católica e também eliminar as ideias protestantes em ascensão em toda a Europa, né? Então eles queriam parar esse processo que tomava conta da Europa, que era o movimento do protestantismo. E eles não estavam tolerando principalmente a livre circulação das Sagradas Escrituras, porque assim que cada reformador, né, eles iam se dedicando a essa ruptura com o catolicismo, eles iam também imprimindo, né, na verdade imprimindo não,
eles iam confeccionando, principalmente a partir daquela grande invenção de Gutenberg, né? As prensas, eles vão divulgando principalmente as Sagradas Escrituras. É a partir da Reforma que a Bíblia ela vai começar a ser traduzida em diversas línguas, né? Para o alemão, né? E em diversos outros idiomas. E aí, é dentro desse contexto de reafirmação, né, de reaproximação da igreja com a população, que a Igreja Católica começa a se empenhar, né, de certa forma, conduzir os novos fiéis, né, e também é importante que vocês percebam que eles também vão criar a chamada Companhia de Jesus, né, que a gente aqui no Brasil recebeu, né, grandes grupos de jesuítas que iriam desempenhar, não só na América, como também na Ásia e na África, a grande missão de levar o cristianismo, né, aos gentios, né, aos que eles consideravam bárbaros, como uma forma de divulgar e crescer o número de fiéis aí no mundo. E aí, em 1545, há um novo detalhe a ser considerado, que é justamente o Concílio de Trento, né? Que eram reuniões com a alta classe clerical, né? Que eles começavam a discutir, né? Algumas mudanças dentro da igreja, principalmente estabelecer regras, né? Para reforçar os princípios da fé. Como produzir seminários de futuros sacerdotes, reforçou também a atuação da Santa Inquisição, né? Divulgou a lista de livros proibidos que os católicos, por conterem ideias consideradas contrárias à fé católica, eles proibiam, né? E eles discutiam principalmente temas que voltavam às críticas contra Lutero, né? Então, todos os adeptos, né, ao protestantismo ou a outras correntes religiosas, eles eram realmente perseguidos por não serem adeptos, né, à fé católica. É nessas reuniões também que eles vão estabelecer o celibato, né? E também vão perceber, né, que o que gerou tudo isso foi a venda de indulgências, né? Então, eles vão defender, né, o culto às imagens, o recurso às indulgências e proibindo apenas a venda. Então, eles iriam considerar as indulgências, porém a sua venda ali seria descartada. Outra coisa importante é que dentro desse contexto começa a surgir os tribunais de Santo Ofício, né? Onde aqueles que não eram adeptos à fé católica eram julgados, né? O que iriam defender eles, hereges ou não, né? E é dentro desse período que grandes perseguições puderam ser observadas. E quais eram os principais alvos aí da Santa Inquisição? Eram principalmente os praticantes do judaísmo e do islamismo, os alquimistas, os astrólogos e também aqueles que praticavam, né, algumas atividades que eram consideradas pagãs, né? Temos aqui algumas das punições, entre elas principalmente a fogueira, né, como a principal marca de punir os hereges. Temos também aqui a foto de Martinho Lutero, né? E a gente sempre percebe a figura dessa fogueira. A fogueira representando sempre aí uma forma de purificação. Temos também aí, ó, grandes ferramentas, né? Que faziam dor nos corpos ali dos considerados criminosos, né? E principalmente eles eram executados, guilhotinados até mesmo em praça pública.
Temos aqui também algumas das ferramentas utilizadas. E outra coisa, o livro de vocês mostra pra gente, principalmente, a perseguição contra as mulheres, né? Que está aí na página 331. Grande parte das vítimas eram as mulheres. E eram essas que também eram consideradas bruxas, né? Condenadas por bruxaria e feitiçaria, né? Eram as curandeiras, eram as rezadeiras, né? Que eram encontradas ali cometendo alguma prática que para a igreja seria uma prática herege, uma prática pagã, não é mesmo? Então, é dentro desse contexto, né, de críticas que a reforma protestante aí vai ganhar notoriedade, né? Então, deixo para vocês a atividade do livro nas páginas 324, 328, 334, 335, e eu quero que vocês enviem para o meu WhatsApp até amanhã.